Ensino nível rock, professora Sabrine, componente curricular Biologia, terceiro ano médio, e a aula de hoje é sobre a relação entre os seres vivos. Antes da gente começar falando a respeito dessas relações, a gente precisa rever um conteúdo chamado nível trófico, tá bom? A gente tem o primeiro nível chamado produtor, nele se encaixam todas as plantas, porque elas fabricam ou sintetizam energia solar e convertem em energia química, ou seja, através dessa energia solar que elas vão poder realizar a fotossíntese. O segundo nível a gente vai chamar de consumidor primário. Todo consumidor primário, necessariamente, ele vai se alimentar de um produtor, que são as plantas, ou seja, todo consumidor primário, ele vai ser herbívoro, ou seja, são aqueles que se alimentam de plantas. O terceiro nível trófico, a gente tem os consumidores secundários, que são aqueles onívoros. Eles necessariamente vão se alimentar de outros tipos de animais, tanto de plantas quanto animais. A gente vai ter o quarto nível, que é o consumidor terciário, ou seja, são aqueles predadores que necessariamente consomem carne. Então, visto isso, a gente vai ter as relações ecológicas entre os seres vivos. O que é? Os ecossistemas são dinâmicos, correto? Então, esse dinamismo ele é representado por uma relação permanente entre todos os componentes, ou seja, a relação que eles vão ter com outros tipos de animais necessariamente nunca serão aqueles exatamente onde necessitam apenas de alimentação, ou seja, apenas de um consumidor e um predador. Não, às vezes eles vivem harmonicamente entre si. Então, a gente vai ter dois tipos de relações ecológicas. As harmônicas são aquelas nas quais as suas relações ou interação em que não há prejuízo para a espécie, exemplo como comensalismo, inquilismo, mutualismo e protocooperação. E a desarmônica, onde a relação e a interação ocorrem através de prejuízo. Para algumas espécies, sofrem prejuízo, exemplo, competição, predação e parasitismo. A harmônica é aquela na qual tem um positivo, onde as espécies convivem harmonicamente. A desarmônica, aqui negando de desarmônicas, é aquela na qual a gente vai ter um lado mais negativo na situação toda com o ambiente, tá bom? Então, bora lá. Mutualismo. O mutualismo ele é uma competição, ou seja, uma relação harmônica, onde os participantes se beneficiam e mantêm a relação independente mútua, ou seja, é aquela na qual dois seres vivos de espécies diferentes mantêm relações permanentes e obrigatoriamente em que ambos são beneficiados e não conseguem viver de forma independente. Exemplo aqui, os líquens. Os líquens são a associação entre fungos e águas verdes ou cianobactérias. Eles vão necessariamente consumir toda a matéria orgânica, beneficiando assim também as árvores. A gente vai ter também a protocooperação, que é uma relação harmônica, ou seja, nas quais os participantes se beneficiam e podem viver independentemente e diferentemente do mutualismo, tá bom? A protocooperação, ela é bastante comum, principalmente naquelas espécies, exemplo aqui a anêmona e o peixe-palhaço. O peixe-palhaço, ele tem uma certa relação com a anêmona. A anêmona, ela geralmente costuma fazer com que algumas espécies fiquem irritadas por conta da toxina que ela libera. Então, essa relação, obrigatoriamente, ela vai ser diferente do mutualismo, tá bom? Esses seres são beneficiados, mas conseguem viver de forma independente, diferente do mutualismo aqui, na qual ambos precisam um dos outros. A gente também vai ter o comensalismo. O comensalismo, ele é assim como no inquilismo, ele é apenas onde um participante se beneficia sem causar prejuízo a outro. E essa associação ocorre em busca de alimento. O comensalismo geralmente é onde um ser se alimenta de restos alimentares deixados por outros animais e assim ele consegue se beneficiar. No comensalismo, portanto, apenas um dos seres vivos é beneficiado, tá bom? Apenas um ser vivo é beneficiado. E essa relação entre a rêmora e o tubarão e a arraia. A rêmora é quando ele se fixa aqui próximo à boca do tubarão. Esse peixinho aqui ele vai consumir
todo o resto de alimento que o tubarão comeu, ou seja, todo aquele resto de alimento que vai estar ali como se fosse uma baba do tubarão fixado nele, e a rêmora vai lá e retira metade desse resto de alimentação. Na protocooperação, a relação é independente, tá bom? A gente também tem um jacaré, e esse passarinho geralmente ele também consome toda a alimentação do jacaré. Aqui eu tenho apenas um se beneficiando, aqui eu já tenho 2 se beneficiando, tá bom? Mas vivem independentemente. A gente também vai ter a predação. A predação já é uma cooperação desarmônica. Por quê? Porque apenas um indivíduo captura e mata o outro de outra espécie para se alimentar. Quando a planta é o alimento, a gente vai chamar ela de herbivorismo. Existe sim um herbivorismo entre as plantas. A predação é uma relação em que o ser mata o outro, tá bom? E o predador é o que geralmente mata. E a presa é aquela geralmente na qual a gente consegue observar aqui o predador e a presa. Uma leoa e uma zebra. Então, é verdade que o predatismo é um dos importantes fatores que influenciam na densidade de uma população, tá bom? E regulam o tamanho. Geralmente, esses estudos se dão a partir de que se tiver uma grande quantidade de alimento, geralmente o predador tende a se alimentar com mais facilidade. E a relação interespecífica vai ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Essa relação interespecífica, a gente tem a joaninha caçando os pulgões, tá bom? O tico-tico alimentando-se de um filhote de cupim. Geralmente elas se dão por espécies diferentes também. Exemplo, a joaninha, ela é um predador, tá bom? Ela consome grande parte dos pulgões, que esses pulgões eles causam mal às plantas, porque eles se alimentam muito e acabam fazendo com que essas plantas venham a morrer. A gente vai também ter uma relação interespecífica onde ocorre entre indivíduos da mesma espécie, exemplo, manada de elefante e grupo de capivaras. E a relação interespecífica harmônica, a gente tem a sociedade, geralmente aqueles indivíduos da mesma espécie relacionam-se de forma harmoniosa, ocorrendo então a divisão de trabalhos. A sociedade a gente pode ver bastante que é esse agrupamento de cooperação. E a gente vai ter um exemplo aí das abelhas. Existem 3 tipos de indivíduos: a rainha, a operária e o zangão. E a relação interespecífica harmônica. Tem a colônia, tá bom? Indivíduos que vivem unidos anatomicamente, e a cooperação pelo bem comum. Também tem a relação na qual a gente vai ter desarmônica, que é o canibalismo. O canibalismo, ele é um indivíduo que mata outro de sua espécie para se alimentar. Exemplo aqui, o louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus mata o macho após a cópula.